Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Gláucia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria do Durkheim. Algumas turmas não estavam no mesmo ponto da teoria que outras. Então, eu vou falar um pouquinho no geral, tá? E aí as turmas que já ouviram sobre isso, vejam como uma revisão, tá bom? E aí, a partir da próxima semana, nós já vamos estar igualmente com todas as turmas, né? E aí já fica mais tranquilo para todo mundo, tá bom? Então, assim, eu vou começar a falar um pouquinho do Durkheim, né? Só para a gente relembrar quem foi o Durkheim e a importância dele para a sociologia, né? Eu costumo dizer que o Durkheim ele foi o cara para a sociologia. Por quê? Porque foi ele que transformou a sociologia numa ciência, e ele também criou um objeto de estudo para essa nova ciência, que é o fato social. Lembra do fato social que nós comentamos que para ser caracterizado como fato social, a gente precisa de três características extremamente importantes. A generalidade, ou seja, o fato é geral a todos na sociedade. A exterioridade, ou seja, o fato ele existe antes do indivíduo, ele é exterior ao indivíduo. E a coerção, ou seja, a sociedade meio que te obriga, te coage a fazer algo. É essa a ideia do Durkheim para o fato social. Nesse slide, pessoal, a gente começa falando dos tipos de solidariedade. E eu lembro que eu já expliquei para várias salas, né, os tipos de solidariedade. Então, quem já viu esse conteúdo, veja como uma revisão, tá? O Durkheim ele vai analisar o porquê das pessoas viverem em sociedade. E aí ele chega à conclusão de que as pessoas vivem em em sociedade, por conta da solidariedade. Tá? Então, como que seria isso? Ele percebe que existe uma ligação natural entre os homens, e que essa ligação se divide em solidariedade mecânica e orgânica. Então, para ele, pessoal, numa sociedade mais simples, tipo uma tribo indígena ou uma sociedade de uma região bem pequena do interior, uma cidadezinha pequena do interior, se daria um tipo de solidariedade diferente de uma sociedade industrializada, urbanizada. E ele analisa essa diferença do porquê isso acontece e como isso acontece. Numa sociedade simples, então, como essa que eu falei agora há pouco, numa tribo indígena ou numa cidade pequena do interior, o sentimento do nós é muito mais forte que o sentimento do eu, ou seja, as pessoas elas meio que se sentem numa obrigação de ajudar o outro de certa forma. Então, no caso de uma pessoa ser dona de uma padaria, o filho dessa pessoa, ele praticamente já sabe que quando ele ficar mais velho, ele vai tomar conta da padaria. Isso é meio que uma coisa já posta para ele. Não existe aquela ideia de vocação profissional. Ele sabe que a cidade precisa daquela padaria. Então, para ele já é normal, já é certo que ele ficará no lugar do pai. Ou seja, ele está pensando no coletivo e não só nele. Por isso o sentimento do nós é mais forte que o sentimento do eu. A mesma coisa se acontecer aí uma tragédia, por exemplo, aconteceu uma enchente, um deslizamento e algumas casas desmoronaram. Essa sociedade ela vai se unir e vai ajudar na reconstrução dessas casas, justamente por conta do sentimento do nós. Para o Durkheim, isso caracteriza uma solidariedade mecânica.
Ou seja, ela independe de uma reflexão intelectual ou de uma escolha, porque para mim já é normal que eu preciso ajudar o outro, eu conheço o outro, eu convivo com ele todos os dias, então não depende de uma escolha minha, é mais uma escolha relacionada ao todo. E o nível de coesão é extremamente alto, ou seja, as pessoas são muito unidas. Você anda pelas ruas numa cidade do interior e todos te cumprimentam. Não existe aquele medo da violência que nós temos aqui na cidade grande. Então, esse tipo de sociedade predomina a solidariedade mecânica. Então, só para concluir a solidariedade mecânica, nesse tipo de solidariedade, a vontade do indivíduo, a vontade, o seu desejo, enfim, estão relacionados à coletividade. Ou seja, não é algo individual, mas algo coletivo. E isso faz com que a sociedade se una mais e viva em perfeita harmonia. Pessoal, já numa sociedade complexa, como a nossa que a gente vive, hoje em dia, industrial, urbanizada, capitalista, nesse tipo de sociedade, nós vivemos, em primeiro lugar, com medo da violência. Então, se alguém vem, passa por nós, falando oi, bom dia, no meio da rua, eu brinquei aqui no meio da Marechal, aqui em São Bernardo, o que acontece? Nós vamos estranhar, nós vamos ficar com medo. Porque nós vamos achar que essa pessoa ela pode nos assaltar, enfim, fazer algo de ruim para nós. Então, numa sociedade complexa, não existe mais essa união, essa coesão social. Por quê? Porque essa sociedade ela acaba se tornando mais individualista. Não existe mais essa união como a gente vê numa cidadezinha do interior. Para o Durkheim, esse tipo de sociedade predomina uma solidariedade orgânica, que está relacionada a uma nova divisão social do trabalho. E que o indivíduo estaria ligado ao outro, ele estaria, na realidade, numa relação de interdependência do outro. Nesse sentido, então, pessoal, cada indivíduo dessa sociedade seria a peça de uma engrenagem. Ou seja, cada um tem a sua função na sociedade e isso marca o seu lugar. Então, cada um é extremamente individualista e vive numa competição. Mas, no entanto, a gente precisa do outro em alguns momentos. Então, na solidariedade orgânica, numa sociedade complexa como a nossa, as pessoas elas não são unidas porque elas querem, porque existe um consenso sobre isso, porque elas acham isso importante. Não. Na realidade, elas são unidas porque elas precisam. Existe uma relação de interdependência. Então, eu coloquei aqui como exemplo um médico e um agricultor. O médico depende do agricultor por conta dos alimentos e o agricultor depende do médico no caso de uma doença. Ou seja, seria uma troca de favores entre eles. No meu caso, por exemplo, eu sou professora, então eu ajudo a formar o médico. E ao mesmo tempo, eu dependo dele quando fico doente. Ou seja, existe uma divisão social do trabalho, não existe mais aquela coesão de que eu vou ser o dono da padaria. Numa sociedade complexa como a nossa, isso não existe mais. Cada um faz aquilo que quiser, o nível de coesão é baixíssimo. Então, cada um seguindo seus próprios instintos, mas ao mesmo tempo dependendo do outro para conseguir sobreviver na sociedade.